Olá, meus queridos e queridas alunas, meu nome é Márcio José de Oliveira, sou enfermeiro graduado desde 2008, pós-graduado em Centro Cirúrgico e Central de Materiais, atuo no Centro Cirúrgico desde 2001, já trabalhei como circulante de sala, já trabalhei como instrumentador cirúrgico e hoje eu me encontro na Santa Casa de São Carlos como enfermeiro assistencial. Para iniciar essa aula de instrumentação cirúrgica, precisamos falar um pouquinho das diferenças e as características de cada pinça, que é onde eu vejo muitos estudantes têm muita dificuldade em diferenciá-las e entender a função de cada uma, tá? Para dar início a essa aula, eu vou falar primeiramente sobre a pinça antiasséptica, que é uma das primeiras pinças a ser utilizado no campo cirúrgico, que é a pinça onde a gente vai estar utilizando para fazer a antiasepsia do campo cirúrgico, onde é feita a limpeza da região que vai ser operada, ok? Então, dando continuidade a essa aula, eu vou falar então da pinça Forest, tá? Que é uma das pinças que é utilizada para fazer a antiasepsia na região cirúrgica. Essa pinça aqui é uma pinça anatômica, que tem uma estrutura padronizada, um design parecido com outras pinças, só que tem os seus diferencial. No caso dela, como vocês estão vendo, ela tem a cabeça dela, que a gente chama ramo, tá? Nesse ramo, ela apresenta serrilha, não sei se vocês conseguem ver, tá? Ela tem uma serrilha e um forame, que é um buraco entre ela, tá? Dentro do ramo dela. Ela apresenta uma haste, ela apresenta uma articulação box-locks, ela apresenta uma empunhadura ou anel, tá? Que é onde a gente costuma estar pegando para dar a pegada, a pressão na hora que for estar pegando a gases para estar fazendo antisepsia, tá? Como agora você já conhece um pouco sobre o design e a estrutura dessa pinça, eu vou falar um pouquinho das outras pinças. Como eu falei para vocês, a gente tem várias pinças antiassépticas, a gente tem várias pinças hemostáticas, a gente tem várias pinças de síntese, a gente tem pinça para tudo que é tipo. Eu vou estar explicando cada uma e os seus termos, ok? Dando continuidade então, que nem vocês estão vendo aqui, como eu não tenho a Cherron, que é uma pinça para fazer a antiasepsia também, que é uma pinça que usa muito numa cirurgia de grande porte, numa laparotomia exploradora, tá? Ela foi feita especificamente para isso, para cirurgias de grande porte, mas para regiões para campos maiores. Então, ela tem um formato parecido com a Forest, tá? Que nem eu falei, a Forest a característica dela, a função dela foi feita para fazer anestesias mais em regiões ginecológicas, e a Cherron em regiões grandes, em campos grandes cirúrgicos, como a laparotomia, onde vai estar fazendo a antiasepsia na região abdominal, na parte grande da região abdominal. Nós temos, que eu falei, tem o fêmur, a cirurgia de fêmur, a gente vai estar fazendo antiasepsia naquela região do fêmur, naquela coxa. Então você tem que pegar um campo grande para limpar, para depois eles abrir o campo cirúrgico, eles abrir a pele, né? Então, tirando, como no caso que eu estou falando, a Forest, que é essa pinça, a Cherron, nós temos a Pean, tá? A Pean já é uma pinça menor, é uma pinça para ser utilizada em cirurgias de pequeno porte, tá? Como uma herniorrafia, uma postectomia, uma tenorrafia, porque o campo de asepsia é menor, tá? Então ela foi projetada menor em questão disso, para ter mais facilidade, ter mais precisão na hora que for fazer essa asepsia, tá? Anti-asepsia. Então, como vocês vão ver, ela é bem parecida com a Forest, um pouquinho menor, no caso da Forest costuma ter de 20 a 25 centímetros de comprimento, já a Pean costuma ter de 10 a 15 centímetros. Ela tem uma cabeça também, aqui o que eu ramo, com serrilhas, que nem eu falei para vocês, que são frisas, que tem ela para dar uma precisão maior na hora que for pegar qualquer instrumento, mas ela não tem o forame, que no caso da Forest tem, ok? Então, dando continuidade
as diferenças das pinças, eu vou falar um pouquinho agora da segunda etapa, após ter usado essa pinça de antisséptico. Então, como vocês sabem, depois depois de ter feito a antiasepsia, o paciente ou a região ali da cirurgia é coberto com campo estéreo. Só que o campo estéreo eles sempre colocam de 5 a 6 campos, onde eles vão estar colocando na parte superior, na parte inferior, na lateral direita e esquerda, tá? Então, quando eles colocam esses campos em cima do paciente, esses campos costumam escorregar, porque entre um lado e o outro, ele acaba escorregando, tá? Então, como eu falei, se eu tenho um corpo aqui e eu coloco um pouco de um campo aqui e coloco do outro lado aqui, ele vai cair de um lado e vai cair do outro. Para não cair, eles costumam usar uma pinça chamada Bacalhau, tá? Essa pinça que é pontiaguda, não sei se vocês conseguem ver, ó, tá? É uma pinça que foi feita especificamente para prender campo. Não quer dizer que a gente não possa usar em outro procedimento. Pode, mas a especificação dela, ou a projeção dela foi feita para fixar campo, tá? Chama Bacalhaus. Então, dando continuidade, após eles colocar o campo, após eles colocar o Bacalhaus para fixar esse campo não cair, qual é a próxima etapa? É a diélise. O que é diélise, doutor? O que é diélise, professor Márcio? Diélise nada mais é que a ruptura da pele, tá? Então, para a gente fazer essa ruptura, essa divisão da pele, para estar abrindo esse campo cirúrgico, para ele estar realizando um procedimento cirúrgico, ele vai estar usando um cabo, tá? Um cabo de bisturi. Nós temos o cabo 3 e o cabo 4. O cabo 3 é usado para cirurgia de pequeno porte e o cabo 4 é usado para cirurgia de grande porte. Ah, mas qual a diferença, professor? A diferença é, como vocês estão vendo aqui, isso aqui se chama um cabo, tá? Um cabo de bisturi, aonde nesse cabo a gente consegue colocar vários tamanhos de lâmina. No caso do cabo 4, que eu estou mostrando para vocês aqui, a gente consegue colocar a lâmina 21, 22, 23 e 24, tá? Como vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma lâmina e isso aqui é um cabo. Sempre quando a gente for colocar a lâmina, tá, gente? Nunca pegar, que nem no caso aqui eu estou com porta-agulha, pegar do lado do corte, que a gente acaba tirando esse corte. A gente sempre pega, pinça essa agulha com um porta-agulha ou outra pinça de precisão, para estar encaixando, encaixa no porta-agulha e está pronto, já está pronto a pinça para estar fazendo essa ruptura da parede, tá? Então, no caso aqui, eu falei uma lâmina 23, nós temos a lâmina 21, nós temos as lâminas menores, que tem que estar utilizando no cabo menores, que eu vou estar mostrando para vocês aqui no meu iPad. Como eu não tenho esse cabo 3 e não tenho todas essas lâminas, mas futuramente eu vou ver se eu consigo para melhorar essa aula, ilustrar melhor essa aula, eu vou estar mostrando no iPad como que é, tá? Então, se vocês conseguirem ver, nós temos aqui um cabo 4 e um cabo 3. O cabo 4 aqui, se vocês forem ver, tem a lâmina 23 e no cabo 3 nós temos a lâmina 15 e no outro cabo 3 nós temos a lâmina 11. Tá? Então, no cabo 3 a gente consegue colocar lâmina 11, lâmina 12, lâmina 13, vai depender do porte cirúrgico. Tá? Numa cirurgia que é pontiaguda, que vai fazer furinhos, no caso de uma videolaparoscopia, onde eles vão estar fazendo furinho para introduzir o trocate, muitas vezes eles costumam usar a lâmina 11, porque é uma lâmina muito pontiaguda, então eles só vão fazer um furo para introduzir esse trocate, que em umas aulas futuras eu vou estar falando sobre esses materiais também da parte de cirurgias de videolaparoscópica, tá bom? Então nós temos aqui dois tipos de cabos com vários tipos de lâminas, tá? Dando continuidade, né, nessa aula, eu vou falar agora um pouquinho na próxima etapa do procedimento cirúrgico, que seria a parte de estar apresentando esse campo cirúrgico, né? Então, quando o médico vai de sutura ali, ele tem que apresentar aquela região cirúrgica que foi cortada para ele realizar o procedimento cirúrgico. E o que ele faz para apresentar esse espaço, esse corpo que ele está cortando? Eles usam os afastadores, tá? Nós temos vários tipos de afastadores. Cirurgias de pequeno porte
costuma usar o Farabeuf, costuma usar afastador de Mille. Em cirurgia de grande porte, a gente costuma usar afastador de Doyen, afastador de Gosset, tá? Vai depender do porte cirúrgico. Hoje eu vou falar o mais básico, tá? Só para vocês terem um pouquinho de entendimento sobre os instrumentos cirúrgicos. Então, um dos afastadores seria o afastador Farabeuf, tá? A gente costuma usar em par, porque a gente vai estar separando, então a gente faz um corte no tecido e separa esse tecido de um lado e para o outro. Então a gente coloca um afastador de um lado, certo? E coloca outro afastador de outro lado e abre esse músculo, ok? Então nós temos esse Farabeuf e nós temos um afastador de Miller. Não sei se vocês conseguem ver, tá? Esse aqui é um afastador de Miller, aonde de um lado ele tem uma garrinha, tá? Para dar, na hora que for afastar, o músculo ter mais precisão, não sei se vocês conseguem ver. E do outro lado, um afastadorzinho mais encurvado, que ele aparentemente é parecido com a parte do Doyen, do afastador Farabeuf. Farabeuf, os dois lados é de um jeito só. Ele pode ser assim, um lado, e o outro lado maior ou menor, tá? Mas é Farabeuf. Então, dando continuidade, que nem eu estou falando para vocês, nesse tempo cirúrgico, após ele apresentar esse campo cirúrgico, após ele ter rompido esse músculo, rompido vasos, tá? Rompido esse tecido, logicamente, o que vai estar acontecendo? Vai apresentar um sangramento, porque foi feito um rompimento ali no músculo, ali no tecido, ali naqueles micros vazios que se apresentam no nosso corpo para estar irrigando a nossa pele, tá? Na nossa pele com os nossos órgãos vitais também. Então, a próxima etapa que eles vão estar realizando é fazer a hemostasia, tá? Fazendo hemostasia, tem várias técnicas para a gente estar fazendo essa hemostasia. Uma das técnicas que eles fazem é utilizando o cautério, tá? A caneta de cautério. Então aqui nós temos uma caneta de cautério, não sei se vocês conseguem ver, tá? Aonde essa caneta de cautério é ligada num aparelho que chama bisturi elétrico. A gente conecta isso, liga no bisturi elétrico, aonde esse bisturi elétrico vai estar mandando corrente elétrica nesse aparelho, tá? Tem uma dosagem certa para controlar, para não uma corrente muito grande nem uma corrente muito pouca, uma corrente apropriada para o procedimento cirúrgico. Após ter ligado isso no aparelho, eles vão estar cauterizando, queimando esses vasos, tá? Eles vão estar evitando o sangramento, vão estar contendo esse sangramento, tá? Então, uma dessas técnicas é esse bisturi elétrico. Se vocês for ver, esse bisturi elétrico ele tem dois botãozinhos, um amarelo e um azul. O amarelo eles usam muito para fazer corte, tá? Então, uma corrente elétrica mais precisa, onde ela corta, tá? Uma corrente elétrica mais fina, mais como que eu posso falar? Mais contínua. E nós temos o outro que é azul, que é a coagulação. Uma corrente elétrica que expande mais, tá? Que é mais aberta, que ela é feita para quê? Para queimar os vasinhos, para parar o sangramento. Então, o corte eles usam muito para cortar o músculo, tá? Queimar esse músculo, mas como se fosse um bisturi. Como que eu posso falar aquilo lá que eles usam para uma esmerilhadeira para cortar um ferro? Mais ou menos isso. Então, ele manda uma faísca de forma mais contínua, mais fina. E essa aqui é uma corrente elétrica mais aberta, para queimar mais ao redor, para evitar esse sangramento, tá? Ah, professor, só tem esse meio de estar contendo o sangramento? Não, nós temos vários meios. E um dos meios que os médicos utilizam para estar contendo esse sangramento é através de usando pinças. Nós temos a pinça Kelly, tá? Nós temos a pinça Mosquito, que são utilizadas para conter esse sangramento. Agora eu vou apresentar essas duas pinças para vocês. Primeiramente eu vou estar apresentando a pinça Mosquito, tá? Então vocês conseguem ver, essa aqui é uma pinça Mosquito. Ela tem aproximadamente de comprimento entre a empunhadura e o ramo uns 10, 15 centímetros, tá? E dentro dela, no ramo dela, ela tem serrilha do começo ao fim, serrilha ou frisa, que é cheia de tracinhos para quando pressionar aquela artéria, uma veia, ou aonde ela der aquela pegada, ela tem uma precisão maior, tá? Então o mosquito ela tem
tem isso, a gente tem mosquito reto e mosquito curvo. No caso aqui é o mosquito curvo, tá? Então a gente tem um mosquito reto que é a mesma coisa, só que ele é reto aqui no ramo dele, certo? Então esse aqui é uma pinça mosquito e nós temos uma pinça Kelly, que é bem parecida, se vocês for ver. Aqui o tamanho é diferenciado, tá? A mosquito costuma ser um pouquinho menor, não que a Kelly não pode ser menor. O que diferencia da Kelly e o mosquito, que é a característica dela diferencial, é que quando chega aqui no ramo dela, que nem eu falei para vocês, no ramo dela aqui, a serrilha dela vem até metade. É metade serrilha e metade lisa aqui. Já no mosquito ela tem a serrilha até a articulação. No caso da Kelly ela tem até metade, aí uma parte lisa e depois chega na articulação, conhecida como articulação box-lock, tá? Nós temos a articulação box-lock, a gente vai ter que sobrepõe, que é no caso da tesoura. Na tesoura isso aqui sobrepõe uma entre a outra para dar o corte, certo? Então eu acabei de falar da mosquito, que é uma pinça hemostática, e da Kelly, que também é uma pinça hemostática com característica diferente. Em questão de tamanho, que nem eu falei, as pinças muitas vezes têm maiores e menores, muitas vezes é a mesma característica, porém de tamanhos diferentes. Por quê? Porque se eu vou fazer uma apendicectomia numa criança, uma apendicectomia em um adulto, o tamanho, o porte, a distância de manipulação é diferente, certo? Então, dando continuidade, indo para outra etapa do tempo cirúrgico, após ter feito a hemostasia, após ter feito, que eu falei, já ter aberto o campo, apresentado, realizado em si o procedimento cirúrgico, a gente vai finalizar esse procedimento. Como que é feita a finalização desse procedimento? É através de uma sutura, através de um conhecido como síntese, tá? Como que é feita essa síntese, essa sutura? O que é sutura, professor? Nada mais é que é a união dessa ruptura, é a união do tecido, tá? Essa síntese é feita com o porta-agulha, tá? Então nós temos porta-agulha aqui, como vocês estão vendo. A diferença do porta-agulha e do mosquito é que o mosquito, que eu falei para vocês, o ramo dele é mais delicado, o ramo dele tem serrilha do começo ao fim, ele costuma ser curvado, não que o porta-agulha não possa ser, e o porta-agulha, o que ele tem? Ele tem o ramo aqui mais grosseiro, mais robusto, mais arredondado, tem serrilha também, porque é o que dá precisão na hora da pegada, ele foi feito para pegar agulha. E no caso, a gente tem vários tipos de porta-agulhas, vários tamanhos. No caso desse, tem uns porta-agulha que só tem serrilha do começo ao fim, e tem um forame, um corte no meio, que a gente costuma falar que o porta-agulha que tem um cortinho entre as serrilhas se chama porta-agulha convídea. E os que tem só o forame, e os que tem só a serrilha, sem esse cortinho, é porta-agulha de Mayer, ok? Então nós temos esse porta-agulha aqui, tem vários tamanhos. Após ele iniciar a sutura, ele precisa mais de uma pinça para estar auxiliando. No caso, eles costumam usar a pinça anatômica ou a pinça dente de rato. Deixa eu ver aqui onde eu coloquei essas pinças para estar mostrando para vocês conhecerem mais. Está aqui. Então nós temos a pinça anatômica, tá? Deixa eu colocar aqui o porta-agulha. A pinça anatômica é uma pinça que ajuda na síntese, tá? Que eles vão ajudar a auxiliar, pegando a pele, aproximando a pele e com o porta-agulha, tá? Pega a pele, junta e com o porta-agulha ele vai suturando, tá? Então ela auxilia. Nós temos, que nem eu falei, a pinça anatômica e nós temos a pinça dente de rato. Professor, mas qual é a diferença da dente de rato para a anatômica? Como eu tinha falado, as duas pinças, ela tem um diferencial, ela não tem aquela haste, ela não tem aquela articulação, ela não tem aquele anel para segurar, tá? Essa aqui ela funciona com compressão, que chama empunhadura, né? Que eu falei, ela não tem como essa aqui tem, empunhadura, aqui não tem, ela é utilizada com compressão. E também
ela tem um dentinho, como vocês estão vendo aqui, é uma pinça traumática, então eles costumam usar muito essa pinça para suturar a parte muscular, que é a parte interna, tá? E externamente, que é a pele, o tecido, eles costumam usar mais a anatômica, porque ela é menos traumatizante, então ela machuca menos a pele na hora que pegar essa pele para estar fazendo essa sutura, tá? Fazendo essa aproximação do músculo, essa aproximação da pele, certo? Alguma dúvida até aqui? Não, né? Então, finalizou isso aqui, eles vão estar cortando o fio, tá? Nós temos para cortar o fio a tesoura de maio. Essa tesoura é uma tesoura feita para cortar fio, tecido, dreno, tá? É uma tesoura mais grosseira. Nós temos outros tipos de tesoura, como a tesoura Metzenbaum, tá? A Metzenbaum é uma tesoura com a característica um pouco diferente da tesoura de malha, ela é mais delicada, ela é encurvada, não que não tenha reta, tem a Metzenbaum reta também, só que ela tem um corte mais preciso. Ela foi feita para cortar tecido, pele. Já a de malha não, a malha foi feita para cortar fios, matéria-prima, então o corte dela não é tão preciso que nem essa. Se a gente for utilizar essa tesoura aqui de malha para cortar pele, ela acaba mastigando essa pele, acaba machucando essa pele. Já a tesoura Metzenbaum não. Além da tesoura Metzenbaum, tem outros tipos de tesoura, que na tesoura íris. Nós temos a tesoura íris reta e tem a curva também, que foi feita para cortar pele, uma pele mais delicada, que nem uma cirurgia de blefaroplastia, que vai cortar a pele da pálpebra, uma pele bem sensível, uma pele bem fininha. Eles usam muito essa tesourinha, íris curva ou íris reta, certo? Então, vou finalizando por aqui essa aula, deixando o meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, e desejando uma ótima semana para todos, tá? Meu telefone é 988127774 e o DDD 16, ok? Fechou? Até mais, até a próxima aula.